Olá pessoal, quero dar continuidade às reflexões sobre os pensamentos, as ideias e as frases de C.S. Lewis. E hoje o nosso tema é bastante interessante. Me acompanhe lá esse texto. Eu acredito no cristianismo como eu acredito no sol. Não por aquilo que ele é, mas que através dele eu posso ver tudo ao meu redor. No início de todas as coisas, o ser humano ele tinha a ideia de que realmente havia um ser acima de tudo que foi o causador, o criador de toda a realidade. Com o passar dos tempos, com o aumento da humanidade e com a distribuição de várias tribos ao redor do mundo, a ideia de um Deus único que criou todas as coisas foi caindo por terra, foi tendo alterações, ideias erradas surgiram e religiões com ideias e doutrinas totalmente fora do normal surgiram. E hoje nós temos uma variedade de religiões e crenças que acreditam em diversos deuses e tal e tal. Mas a grande questão é que todas as religiões, numa certa maneira de ver, numa visão geral, todas buscam a Deus. E a grande questão é que existe um Deus acima de todas as coisas, porque quem é religioso, independente de sua placa denominacional, precisa acreditar, ou pela lógica deve crer, que este mundo não é um acaso, uma coincidência, um jogo de cartas que caiu e se alinhou direitinho ao longo da eternidade. Não é bem assim as coisas. Na prática, isso não acontece. E a grande realidade é que há um ser sobrenatural. E aí que está, todas as religiões, em tese, buscam esse Deus. E por que o cristianismo ele é tão interessante para Lewis? É porque, assim como eu também vejo, o cristianismo ele se destaca pela sua coerência, pela lucidez das escrituras e por aquilo que, ao longo da história, foi se apresentando. Primeiro com os judeus, depois veio uma ampliação da ideia do Deus verdadeiro que enviou seu Filho, Cristo Jesus. E nós temos o cristianismo. Dentre todas as religiões, a religião mais lógica, talvez não com a intenção de ser, mas talvez um pouco mais científica e coerente com a realidade, é o cristianismo. E a própria pessoa de Jesus demonstra que o cristianismo tem algo a mais. E a própria história do cristianismo tem demonstrado que não é uma religião qualquer. O cristianismo superou diversas perseguições, diversas ações malignas que tentaram destruí-la, e até mesmo hoje em dia o cristianismo é perseguido ideologicamente, porque você não conseguiu destruir a base do cristianismo. Nero está aí para confirmar que o cristianismo foi perseguido de maneira terrível. Temos tantos outros inquisidores ideológicos que tentaram de todas as maneiras abafar o cristianismo. Então, quando você olha para o cristianismo em relação às outras religiões, o cristianismo tem um toque a mais, se nós formos honestos em nossa avaliação. Isso eu estou falando em termos de cristianismo. Mas dentro do cristianismo nós temos, né, algumas ramificações. Nós temos o cristianismo católico romano, temos o cristianismo ortodoxo e temos, né, o protestantismo. Dentro dessa linha cristã, eu, particularmente, assim como C.S. Lewis, nós acreditamos na linha protestante. E é até interessante que Lewis ele se converteu na mão de católicos, mas a sua prática cristã foi por meio dos ensinos protestantes. Talvez algo que tenha deixado seus amigos um pouco, né, chateados e tudo. Pô, nós que abrimos os teus olhos do ateísmo e tu te banda para o protestantismo, com certa razão, de uma certa maneira. Mas, assim, dentro da visão cristã, o protestantismo ele é uma religião que está mais vinculado àquilo que foi escrito. Eu sei que os católicos podem até dizer assim, não, mas a Bíblia só existe porque os católicos preservaram.
Mas um bom católico, se for honesto nos seus pensamentos, sabe que as escrituras foram preservadas por cristãos que não tem nada a ver com a estrutura religiosa que hoje existe no catolicismo. Então, assim, o protestantismo ele tem essa questão vinculada com as escrituras, assim como o judaísmo. E essa maneira de ver o cristianismo voltado para as escrituras, voltado para a palavra, dá uma outra visão de mundo espiritual. Porque as escrituras elas têm um conhecimento, têm uma profundidade que transforma os nossos corações. Só quem já leu a Bíblia, só quem já estudou as escrituras, só quem está a fundo no conhecimento bíblico consegue ter uma ideia do que eu estou falando aqui e ter uma ideia do que por que Lewis ele viu o cristianismo dentro do aspecto protestante como uma luz que ilumina a sua maneira de ver, de pensar e de como lidar com certas realidades da vida. O cristianismo é algo maravilhoso e eu acredito que, dentre todas as religiões, é uma religião que tem muito a nos oferecer para o nosso crescimento pessoal e que tem tudo para nos aproximar desse Deus criador de todas as coisas. Que, aliás, é um dos grandes desafios da vida religiosa, nos aproximarmos do Deus criador de todas as coisas. E o cristianismo, ele nos dá essa proposta de maneira muito bem clara e que realmente transforma as nossas vidas.